Você sabia que produtos expostos em vitrines de lojas devem ter sempre o valor à vista? Mas nem sempre é o que a gente vê quando circula pelo comércio, né? Por isso o Procon de Porto Alegre começa hoje uma fiscalização em pontos da capital. E a ideia é justamente verificar se os direitos do consumidor estão sendo mesmo respeitados. Eu converso agora com o coordenador do Procon da capital, Omar Ferri Júnior. Bom dia. Eu começo lhe perguntando, a questão do preço à vista, ele sempre deve ser informado na vitrine e próximo ao produto? Exatamente. Bom dia, Daniela. Bom dia, Cláudio. O consumidor tem o direito a ter acesso ao preço à vista do produto, pelo menos o preço à vista do produto. Se o fornecedor quiser ainda exemplificar como fica o preço a prazo, ele pode fazê-lo, desde que coloque o número de prestações, o valor da prestação, o valor total do produto e a taxa de juros, se houver. Por exemplo, assim, a gente tem algumas imagens de lojas que optam em colocar apenas o preço à vista na vitrine. Olha só, tem só aquele preço ali que está fixado próximo ao produto. Isso é correto ou é preciso também ter outro tipo de informação? Não, isso é a questão básica do consumidor. O fornecedor pode colocar somente o preço à vista. O que acontece hoje em algumas lojas é que se coloca o preço a prazo em 5 vezes ou em 10 vezes e não se coloca o preço à vista. Então o consumidor não sabe se existem juros, qual é o valor total do produto, e isso é um direito do consumidor, ele tem que insistir nessa questão. E o Procon também vai insistir nessa questão. Nós vamos fazer a partir de hoje uma fiscalização em conjunto com a SMIC, por determinação do secretário Walter Nagelsmann, onde nós vamos verificar, além da questão da precificação, da procedência do produto, também a questão do alvará do lojista. Então nós vamos fazer a partir de hoje em todos os shoppings e depois vamos passar para as lojas, né, de rua. É comum que as lojas descumpram essas determinações, essas regras? O que vocês têm verificado ao longo dos anos? Por incrível que pareça, agora as lojas pequenas estão cumprindo a legislação. As lojas maiores, né, e os grandes magazines não colocam a precificação de forma correta. Acho que é porque uma multa do Procon pode ser prejudicial a uma pequena empresa. A grande nem sempre é afetada com isso. Mas a gente quer que o Porto Alegre seja conhecida como a capital da precificação. Um direito básico do consumidor, ter à vista o preço. Isso que todos os produtos que constam na loja do fornecedor têm que ter o preço. Nós estamos pedindo para que esse preço, pelo menos, seja colocado na vitrine, onde o consumidor passa, verifica e entra, né? Se Ou quiser seja, ele comprar. tem que ter o direito a todas as informações necessárias para saber o quanto aquela dívida vai ter peso no seu orçamento. Exatamente. E o principal disso, né? O constrangimento que o consumidor tem quando não tem esse preço na vitrine, ele entra na loja, vê que o produto é muito caro e que ele não pode pagar. Então ele já sai da loja, né, de cabeça baixa. Por quê? Porque isso constrange o consumidor. Ele deve ter o direito, pelo menos ao preço à vista, para ver se o dinheiro dele comporta essa compra ou não. Por exemplo, é obrigatório essa colocação do preço na É obrigatório, no produto, existe uma legislação federal, existe um decreto de como colocar esse preço na vitrine, porque não é de qualquer forma que deve ser colocado. Né? Não se pode colocar o preço na vitrine, por exemplo, em roupas, uma relação de preços. Não, a roupa comporta etiqueta com o preço, então deve estar fixada exatamente na roupa. tem muitas lojas que fazem uma tabela única de preços na vitrine, né? Isso é incorreto. Isso é correto somente naqueles produtos e que não comporta colocar o preço. Por exemplo, bijuterias, joias, relógios, então pode haver essa listagem ao lado, uma numeração para que o consumidor possa identificar o preço. Só para exemplificar, tem mais um exemplo, só uma etiqueta para a gente mostrar. Por exemplo, ali tem o pagamento parcelado e o valor à vista. Ok, está correto. Não está totalmente correto. Aí está faltando ainda o preço total parcelado e a informação se contém ou não juro o parcelamento. Isso é uma questão que o consumidor tem que visualizar. Muitas vezes se coloca o preço à vista e o preço em 5 ou 6 vezes. Se a gente somar esse preço, ele não é o mesmo à vista. Então ele deve ter o preço total do produto. E também a taxa de juros. Só para encerrar, o valor da multa qual é para quem desobedecer essa determinação? Pode ir de R$400, R$470 até 5, 6 milhões de reais. Tá certo. Um bom trabalho para você. Obrigado. Muito obrigada pela presença aqui no Bom Dia. Cláudio. Obrigado.